quero compartilhar com vocês hoje sobre crescendo em profundidade. Crescermos em profundidade, né? Deus quer levar você, né, a uma vida profunda, a um discípulo que tem uma vida profunda com Ele. Não só superficial, mas profunda. E eu vejo que antes, né, daquilo que Deus quer fazer e falar através de nós, Ele quer fazer em nós. Antes daquilo que nós fazemos, daquilo que as pessoas veem nas nossas vidas, Ele quer trabalhar no nosso interior, né? Começando dentro de nós. Porque às vezes a gente fala, a gente diz, mas nós não vivemos aquilo que falamos, né? No nosso dia a dia, a gente, né, não está vivendo, né? Ele quer que essa transformação, ela comece dentro de nós. E eu creio que o cristianismo vivo é isso. Ele começa transformando a nossa vida dentro, é no nosso interior. Depois as pessoas vão ver. Depois a gente não precisa nem falar, porque elas estão vendo com as nossas atitudes, com a forma que falamos, com a forma que procedemos no nosso dia a dia, né, no seu trabalho, na sua casa, dentro da sua família. É algo que é visto, mas antes de ser visto, tem que começar dentro de nós, amém? Porque Deus está mais preocupado com aquilo que você está se tornando do que com aquilo que você está fazendo. Aquilo que você está fazendo é importante, mas Ele se importa mais com aquilo que você está se tornando, amém? Então fale para a pessoa que está do seu lado, Deus se importa com o que você está se tornando, amém? Eu quero ler um texto com vocês, que vai estar aqui na tela, em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Aqui, né, a palavra de Deus usa uma figura de linguagem, né? A Bíblia nos compara como uma árvore. Olha o que está dizendo lá. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Olha que lindo. Deus nos compara como uma árvore. Aqueles que confiam no Senhor, eles serão como uma árvore. E essa árvore, ela é plantada junto às águas. Ela estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não vai temer quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aqui a gente vê, está falando sobre uma árvore, e a gente vê que o que é mais importante numa árvore são as raízes, não é verdade? Quem entende aí um pouquinho de planta, né, vai saber que as raízes é o que é mais importante. Por quê? Eu quero falar com vocês um pouquinho aí as funções da raiz. A raiz ajuda a fixar e sustentar a árvore. Elas são responsáveis pela absorção, pelo armazenamento, que é composto pela água e nutrientes da terra. A raiz conduz as substâncias para toda a árvore. As raízes atuam como um local de reserva desses nutrientes. As raízes que determinam a saúde e a longevidade de uma árvore. Amém? Então, podemos aplicar a nossa vida. Se Deus nos compara a uma árvore, e essa árvore precisa estender as suas raízes à água, essa árvore precisa ter uma raiz profunda, né? Aqui fala de profundidade. Deus quer que a gente viva uma vida de profundidade. Tem um autor que ele disse assim: raízes profundas nos farão terminar bem e aprovados, pois um sucesso de curto prazo não é sucesso e não impressiona Deus. Então, algo que a gente precisa buscar é fortificar e desenvolver nossas raízes, para aí frutificar e dar frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Então, antes de nós darmos frutos, as nossas raízes precisam ser profundas.
Porque depois os frutos vão vir, vão ser frutos permanentes. E vai ser algo automático, né? Uma árvore que dá frutos, ela é algo automático. No tempo certo ela vai dar o seu fruto, não é assim? Então assim é com a gente. Esse ano a gente, né, nas nossas férias, nós fomos num parque, no National Park, no Redwood. A gente queria muito lá conhecer aquelas árvores gigantescas, né? Que é famoso pelas árvores gigantescas, as famosas sequoias, né? Em português. E nós estivemos lá e é tão lindo. Quando a gente tem uma foto, não tem? Uma fotinho? Depois aí vocês colocam uma foto. Ah, aqui. E lá nós vimos tantas árvores. E essa árvore, especialmente, ela é a maior. Ela tem 1.500 anos. A altura dessas árvores, gente, lá tem várias, né? Essa aí é a maior do parque. Mas as árvores, elas são tão grandes que elas equivalem, algumas delas chegam a 30 andares, como se fosse 30 andares de um prédio. A sua largura não tem como abraçar, são várias pessoas abraçando, de tão largas que elas são. E eu vendo tudo aquilo, eu vi, nossa, que lindo. Deus quer nos fazer como essas árvores. Árvores que cresçam, que sejam altas. Mas antes de nós sermos altas e grandes, porque elas são gigantescas, né? Ele quer que a gente cresça em profundidade. Que as nossas raízes cresçam. Porque antes de a gente crescer para cima, nós temos que crescer para baixo. Em uma vida profunda com Ele. E para isso que é isso que Deus quer de você. Não crescer para cima, só para cima. Mas crescer em profundidade. E hoje eu vou falar com vocês algumas coisas que podemos fazer para que as nossas raízes se tornem profundas. Amém? O que podemos fazer para essas raízes se tornarem profundas em Deus? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é saia da superficialidade. Saia da superficialidade. Precisamos criar um sistema secreto de raízes, né? Por que é secreto? Porque raiz ninguém vê. Você vê a raiz desenvolvendo? Você não vê. Né? Uma planta, uma árvore, você planta ela, mas você não consegue ver aquela raiz sendo desenvolvida. Por isso que é um plano secreto, vamos dizer assim, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo, só Deus. Ele está vendo. Ele está trabalhando em nós. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é saia da superficialidade. Né? Temos que conquistar essa vida profunda, sem ser superficial. E hoje, o que a gente vê? Hoje a gente vive num mundo muito superficial, não é verdade? Né? Hoje, a gente, né, com os telefones, com as redes sociais, né, com as coisas sendo tudo muito rápidas, muito fácil, é um mundo de superficialidade. Mas Deus quer te levar à profundidade, amém? Ao invés de a gente ficar nessa correria, nessa falta de tempo, tantas coisas que a gente tem que fazer, Deus quer nos levar à profundidade. Olha o que fala lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: e agora sim, como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. E sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Amém? Deus está procurando, querido, pessoas que se permitam crescer em profundidade, que queiram sair do superficial, mas que se permitam entregar a sua vida de forma completa ao Senhor, amém? Né, nós tivemos aqui o batismo no retiro, né, vidas ali sendo batizadas, e aquilo que Deus tem para vocês, é para vocês irem mais profundo, né, vocês que estão começando na fé em Cristo Jesus, mais profundidade, amém? E para sair de uma vida superficial e ir, né, para a profundidade, nós vamos precisar, queridos, né, de renúncias nas nossas vidas, porque para você viver uma vida profunda, as suas raízes crescerem, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Acontece?
Uma raiz, uma árvore, as suas raízes, elas criam de um dia para o outro. Não é. Leva tempo, leva anos e anos, né? Eu posso olhar para a minha vida hoje, eu falo, meu Deus, foi um processo de Deus na minha vida. Essas raízes profundas foi um processo, não foi de um dia para o outro. Muita coisa que a gente vai passando, né, na nossa vida. E esse processo, muitas vezes, ele não é visto por homens. A maioria das vezes não é visto por homens. Só Deus que vê. O homem, ele vê, né, só o que está acontecendo, né? Às vezes a gente vê o que está acontecendo, a gente vê o resultado. As pessoas, elas gostam do resultado, né? Elas veem o resultado, mas elas não sabem como foi o processo de desenvolvimento dessas raízes. E agora, nessa época de escola, foi interessante que levo Isabela para a escola, busco Isabela na escola, né? Aí eu sempre pergunto, como é que está a Bela, suas aulas e tal? Aí ela sempre tem aquele dia de uma aula que foi boring. Isso acontece com vocês, estudantes? Sempre tem aquele dia, aquela aula foi boring, aquele professor foi chato, aquele professor é chato, que aula chata. Mas eu ouvindo ela e estudando sobre essa ministração, né, algo que Deus assim falou muito no meu coração, porque às vezes a gente quer só aquilo que é fácil, não é? A gente quer só aquilo que é bom, não é verdade? A gente quer as aulas opcionais, porque aqui você pode escolher as classes, mas tem classes que você precisa delas para você ir para a faculdade. E às vezes a gente quer só essas classes opcionais, as classes que são boas, as classes que são fáceis. Mas com Deus não é assim. A gente precisa passar por todas as classes. Todas as classes. A gente precisa passar pelo processo. E esse processo, às vezes, ele é doloroso. Às vezes, ele é chato. Às vezes, a gente acha que a gente já aprendeu, né? Com o filho é assim, não é? A gente vai falar alguma coisa, eles falam, eu já sei. Não é assim? Eu já sei. Aí a gente fala, não sabe não. Não sabe não, você está aprendendo ainda. E assim Deus faz com a gente. Às vezes a gente fala, Senhor, eu já sei. Ah, eu não preciso disso, eu já sei. E Deus fala para nós, não sabe não, tem que aprender. E às vezes você tem que reaprender, não é? Temos que reaprender, aprendemos errado. Sabe aquela coisa, aprendeu errado? Ou aprendeu de outro jeito? Temos que reaprender. E assim Deus faz com a gente. Às vezes Deus faz com a gente repetir a classe. Ei, tem que repetir, não passou na classe. Tem que fazer ela de novo. Tem que aprender novamente. Porque às vezes a gente acha que a gente já sabe. Mas quando é na prática, a gente não está praticando. E coisas às vezes simples do Evangelho. Coisas simples que às vezes a gente fala assim, não, eu já sei. Não, mas está falando isso novamente, eu já sei, eu já aprendi. E Deus está falando, não, precisa aprender. Precisa aprender, precisa colocar em prática, precisa rever. Amém? Então, que possamos ter esse coração que queira aprender todas as classes, amém? Porque Deus, ele não está interessado no nosso conforto, irmãos. Deixa eu te falar isso. Deus não está interessado no nosso conforto. Ele está interessado em quem vamos nos tornar. E muitas vezes, para aquilo que Deus quer que a gente se torne, vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes. Deus nos estica, né? Deus quer nos esticar, Ele quer nos desenvolver. Eu lembro que teve antes de nós virmos para New Orleans, a gente já está aqui, vamos fazer 17 anos aqui na cidade, né? Muito tempo. O tempo passa, a gente nem percebe, né? Mas antes de vir para cá, então isso já deve ter uns 20 anos aí. A gente já estava sendo preparado, processo de Deus, né? E fomos desafiados pelo bispo para a gente, né, cuidar de uma igreja na capital da cidade. Era uma igreja que o pastor ia para o Brasil fazer uma cirurgia, e ele precisava de alguém para estar cuidando ali enquanto o pastor estivesse no Brasil, né? Seria um tempo assim de 40 dias, o tempo de fazer a cirurgia, se recuperar e vir. Né? Nós aceitamos o processo na época, né? Ficamos felizes, aceitamos o desafio, e fomos. Mas antes de ir, eu lembro direitinho que aí o bispo falou o seguinte, olha, mas é o seguinte, lá nessa igreja, porque a igreja não era na nossa cidade, a gente tinha que dirigir, era tipo uma hora e meia para a gente chegar lá. Aos domingos o culto. Aí o bispo falou assim, olha, o culto lá, eles têm 2 cultos.
É uma igreja pequenininha, mas eles têm 2 cultos. Aí eu falei, 2 cultos? Tem 2 cultos. Um culto de manhã e um culto à tarde. Era tipo final da tarde, 7 horas. 5, isso aí mesmo. Final da tarde, enfim. Aí, por que 2 cultos, né? A igreja pequena precisa de 2 cultos. Fiquei pensando comigo, né? O pastor faz isso, porque tem pessoas que não podem vir no culto de manhã, vir no culto à tarde e tal. Amém, vamos para o desafio. Lá fomos nós. Caleb pequenininho, 3 anos. Lá vai a gente. Aí, no começo, a igreja era pequena. Eu acho que eles, assim, deram uma assustadinha, assim, quando a gente chegou lá. Porque a gente tinha, na época, o pastor era um senhor. E nós chegamos lá, eu e o Márcio, com os nossos 20 e poucos anos de idade, com um menino pequeno. Aí, eu acho que eles já pensaram, pastor, estão já querendo, né, substituir o nosso pastor. Já está mandando outro. No começo, estava meio assim. Aí, a gente não conhecia os irmãos. O que a gente fazia? Lá, ia no início, né? Porque alguma coisa a gente tem que fazer, né? Almoça, depois tem que voltar. A gente não ia voltar para a nossa cidade, era longe. Aí a gente ia para o shopping. Lá ia nós ficar no shopping, para ver se o Caleb dormia, né? Porque vocês sabem como é criança pequena quando não dorme à tarde. Mas quem disse que Caleb dormia no shopping, gente? Ficava mais agitado do que dormia. Queria correr, queria brincar, e aquela criançada, não deu certo. 2 domingos assim, falei, amor, vamos ter que alugar um quarto de hotel, porque a gente não dá, o Caleb tem que dormir. A igreja era pequena, tinha uma salinha que era do lado, chorava, dava para ouvir, no culto. Não vai dar certo. Chegava lá, no final, já estava mais estressada do que outra coisa. Lá fomos nós. E a gente foi nesse processo. Depois os irmãos nos conheceram, começaram a ver o nosso coração. Aí abriam a casa, não, vem almoçar aqui com a gente, né? Ficamos na casa de um, cada domingo a gente ia ficando na casa de um. E foi um tempo tão especial, era uma igreja bem pequena. Mas assim, Deus foi mostrando ali para nós os valores que são importantes para Ele. Valores de vidas, que para Ele, mais importante do que um prédio, do que um local, são as pessoas que estavam lá. E aí, durante aquele processo, o pastor teve um problema na cirurgia, teve uma dificuldade, demorou mais, não se tornou mais 40 dias. E a gente teve que ficar mais tempo, ficamos alguns meses ali. E a gente começou, né, já está com o coração ali com os irmãos, mas o Senhor foi nos ensinando o que para Ele tem valor. O que para Ele tem valor. Quando eu olho para isso, né, hoje para isso, eu falo, nossa, Deus já foi nos preparando. Deus ele vai nos preparando. Na época, a gente não entendia bem o que era, o que Deus estava fazendo. A gente achava que a gente estava ali substituindo somente o pastor. Mas não era só isso. Deus estava nos preparando, colocando em nós valores que são eternos, valores que é para nós lembrarmos hoje do que é importante. O que é importante? O que é essa igreja? E isso a gente vai entendendo, às vezes, somente depois. A gente não entende na hora. A gente não entende, às vezes, durante o processo. Mas nós entendemos depois. Então, é importante a gente entender que a gente não pode acelerar esse processo das raízes irem profundas. Às vezes, a gente quer pular uma etapa, a gente quer acelerar. Não. Não acelere os processos que Deus quer fazer na sua vida. Porque eles têm um propósito. Eles têm um propósito. Às vezes nós não conseguimos enxergar tudo. Na verdade, às vezes não. Nós não conseguimos enxergar tudo. A gente tem uma visão muito limitada, não é? A gente olha muito aqui, o agora. Mas o que Deus tem é além, gente. A gente não está vendo. O que Deus faz não é só para mim, não é só para o Márcio. É para os meus filhos, são para as próximas gerações, são para as pessoas que eu alcanço. Então, a visão de Deus para mim e para você é uma visão que vai muito além. Então, não vamos nos limitar e querer acelerar os processos de Deus, mas vamos entendê-los e aproveitar esse tempo para aprofundar as nossas raízes nele. Amém? Vocês estão recebendo? Entendendo essa palavra? Porque eu sempre falo, é muito tentador a gente acelerar o processo. Porque gostamos de coisas fáceis, gostamos de coisas rápidas. Não é bom, isso é muito bom, né? A tecnologia hoje, a gente vê como isso tudo é muito bom, porque é tudo muito rápido. Mas com Deus não é assim.
O processo de Deus não é assim rápido, é um processo lento, porque Ele quer estar trabalhando no nosso interior. E tem áreas que são demoradas de ser trabalhadas. Tem áreas que não é 1 ano, tem áreas que não são 2 anos, tem áreas que não são 3 anos, é um processo. Amém? Então, que possamos entender e sair dessa superfície e ir profundo, recebendo aquilo que o Senhor quer de nós. Amém? E a segunda forma que a gente pode aprofundar as nossas raízes é indo para a fonte. Indo para a fonte. Lá nesse texto de Jeremias, ele diz que será como uma árvore plantada. Eu peguei uma outra versão que eu achei muito interessante. Diz assim, plantada à beira de um rio, as suas raízes, elas entram profundamente na terra. Profundamente, em direção à água. Então, como eu falei no início, as raízes elas são responsáveis pela absorção, né, e o armazenamento desses nutrientes que nós precisamos. Mas é importante a gente entender que essas raízes elas entram profundamente, elas vão em direção à água. Elas vão, não é a água que vem em direção a elas, não é. É as raízes que vão em direção à água. Amém? Então, Deus quer que você vá à água. Deus quer que você busque na fonte. E esse papel é você que tem que fazer. É você que tem que fazer. Todos os dias. Né? A nossa profundidade com Deus, ela depende apenas da nossa vontade. É da nossa vontade, irmãos. Porque Deus quer que você seja profundo. Mas para você ser profundo, isso vai depender de você. É uma escolha que você faz. E você faz ela todos os dias. Amém? Assim nós vamos alcançar as águas. Lá em casa, esses dias teve uma pessoa da cidade que estava olhando uma árvore. A gente tem uma árvore bem no canto, a gente mora numa rua sem saída, tem uma árvore que ela está no canto assim. E essa árvore, de um tempo para cá, começou a cair muitos galhos. A gente sempre estava vendo galhos dela caído na rua. E observando ela está assim, metade ela está verde, com folhas, e a outra metade ela está ficando seca. A gente, observou, vendo aqueles galhos, perigoso, daqui a pouco cai em cima de um carro que para ali. Enfim, a cidade foi lá olhar. Aí, a pessoa que estava lá olhando, viu as raízes e falou para o Márcio, olha, o problema dessa árvore é que as raízes dela, metade está indo para o seu jardim. Então, metade ela está bem. A outra metade, ela está indo para a rua. Está indo para o walk ali, está indo para o cimento. Então, ela não consegue agora pegar esses nutrientes, porque o cimento está cobrindo ela. Então, por isso, a árvore está metade boa, saudável, e a outra metade está ficando seca. E pensando sobre isso, às vezes a gente se encontra assim. Metade saudável e metade secos. Porque a gente não está buscando na fonte. A gente não está buscando na fonte. Às vezes, a gente, até vem à igreja, e isso é importante a gente vir aos cultos, ouvimos a palavra de Deus, mas nós não estamos indo na fonte todos os dias. E isso é você que tem que fazer, irmão. Deixa eu falar para você com muito amor. Profundidade no Senhor não vai ser só você vindo aos cultos domingo. Não vai te trazer uma vida profunda. Somente vindo domingo aos cultos. Profundidade vai ser você no seu dia a dia, buscando a Deus. Buscando a palavra de Deus. Lendo a Bíblia. Orando. Não tem como você ter profundidade. Ah, mas eu gosto muito de escutar mensagem. Hoje a gente tem, escuta mensagens no YouTube, podcast. Enfim, só isso não vai te trazer profundidade. É a facilidade. Não é? A facilidade. Agora, a profundidade é você indo buscar. É você indo ler a Bíblia. É você indo, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, quais são as pérolas que o Senhor quer me revelar na Tua palavra? E isso só somos nós que podemos fazer. Às vezes a gente quer se apegar a alguém. Não, eu quero que essa pessoa me ajude. Quando nós somos novos na fé, a gente está aprendendo. Vai ter alguém que vai te ensinar, que vai te dar direções.
Mas depois, irmãos, a gente vai caminhando. A gente vai caminhando. E é a gente que vai fazendo. E é preocupante, eu já falei isso outras vezes, como as pessoas têm dificuldade de ler a palavra de Deus, de ir para a palavra. E eu vejo que cada vez está se tornando mais difícil. Cada vez está se tornando mais difícil, por causa das facilidades que nós temos hoje. As pessoas, elas não vão para a palavra, pegando a Bíblia mesmo, irmãos, papel. Terça-feira, aqui nas reuniões, o Márcio sempre fala, traga a sua Bíblia que você estuda a palavra. A Bíblia no telefone, aquela ali é para a gente ler quando a gente está no carro, esperando alguém, quando a gente às vezes está no trabalho, quando a gente está fazendo alguma coisa. Às vezes tudo bem, na igreja você não quer trazer a sua Bíblia mesmo, porque é mais fácil, põe na bolsa, ok. Mas na sua casa, para você estudar, é uma Bíblia, irmãos. É papel mesmo, eu sou old school. Papel, vamos ler, o que Deus quer falar comigo, vamos estudar, o que o Senhor quer me revelar, vamos escrever, vamos anotar. É ir profundo, é ir profundo. Então, às vezes, a gente está numa vida muito superficial. Uma vida muito superficial, querendo as coisas facilmente. Agora, profundidade, para você ir até a água, você que vai ter que buscar. Isso é você. Não vou ser eu que vou fazer, não vai ser o pastor, não vai ser o seu líder de life group. Então, a gente tem que desenvolver isso, sabe? Temos que desenvolver isso todos os dias, sabe? Sair, tirar, jogar a preguiça de lado. Porque, né, o Márcio até falou domingo passado, aquilo que a gente ama, a gente tem tempo para aquilo que a gente ama, não é? Aquilo que a gente valoriza muito, a gente tem tempo, a gente arruma um tempo para aquilo que é muito importante para nós. Então, por que a gente não fazer da palavra de Deus algo importante, de valor para as nossas vidas? Que a gente não pode tirar um tempo, nem que seja de 30 minutos do nosso dia, para a gente orar e buscar Deus. Para a gente ler, para a gente ouvir do Senhor. É só assim que vamos crescer em profundidade, irmãos. É só assim. Sinto lhe dizer. Se você, né, tem dificuldade, mude, decida. Não é assim? Na nossa vida a gente toma decisões todos os dias. Decida buscar uma vida de profundidade com Deus. Indo na fonte, que é Jesus. Hoje a gente cantou esse louvor, né? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Eu não vou cantar, tá? No lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Às vezes a gente quer ver a glória, mas a gente não quer se render aos pés dele. A gente não quer ir mais fundo, a gente não quer ir nesse lugar secreto. Porque esse lugar secreto requer tempo, requer renúncia, dedicação. E a gente não quer. Então, para você ver a glória de Deus, vá para o profundo, vá para o secreto. Vá para o secreto, amém? Fala para o seu irmão, vamos para o secreto, para o lugar secreto. Agora, se você deixar todos os dias, irmãos, todos os dias, você vai fazendo uma manutenção dessas raízes. É todo dia você orando, você buscando, falando com o Senhor. Essas raízes vão se fortalecendo, vão se tornando raízes fortes. Não vai ficar uma raiz fraca, não. Vai ser uma raiz forte. Porque às vezes a gente quer a facilidade, mas precisamos que as nossas raízes se fortaleçam. Para elas se fortalecer, é todo dia. É todo dia. E olha, muitas vezes a gente acha que o tempo de igreja que nós passamos nos faz profundos em Deus. E posso te dizer que isso não é verdade? Tempo de igreja não faz ninguém profundo, irmão. Não vai fazer. Muito pelo contrário. Tempo de igreja pode nos fazer pessoas críticas. Sabia? Cristão crítico. Aquele que senta na igreja, aqui no banco e fica... eu gosto disso, eu não gosto disso. Hoje o louvor está bom, hoje o louvor não está bom. A palavra é isso aqui de novo, mas para que de novo essa palavra? De novo eu estou ouvindo isso. Mas o ministério infantil, mas não sei o quê, mas para quê? E fica cristão crítico, não recebe nada. Vem no culto, não consegue receber, porque está só criticando. Profundidade não é tempo de igreja.
Sim, que vai desenvolver, essas raízes se desenvolvem com o tempo, não é de um dia para o outro. Mas não quer dizer que você está anos na igreja, você tem uma vida profunda com Deus. A vida profunda com Deus é no nosso dia a dia. Amém? Não é só falando, é vivendo. É vivendo, gente, é vivendo. As pessoas vão ver as folhas verdes, elas vão ver o fruto. A gente não precisa nem falar. Amém? Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida mais profunda com Deus. Eu quero ir nesses lugares profundos. Eu quero conhecer esses lugares profundos com o Senhor. A terceira coisa que precisamos fazer para que as nossas raízes se aprofundem é enfrente as tempestades. Precisamos enfrentar, irmãos, as tempestades. A tempestade, ela vai revelar quem você é, não é verdade? Tempestade revela quem você é. Você pode ver que depois de uma tempestade, aqui não acontece muito, às vezes, as tempestades, aquelas chuvas fortes, a gente vê aquelas raízes, aquelas árvores com aquelas raízes tombadas no chão. Tempestade revela quem você é. Ela vai revelar se você está firme, se você está forte, se as suas raízes são profundas ou se você está superficial. Se nos tempos difíceis, se nos tempos de calor, se no tempo de sequidão, você tem raiz forte. Porque a gente pode até balançar, irmãos. A gente pode balançar. A gente vê, né, quando passa esses ventos, essas chuvas, as árvores balançam. A gente, às vezes, dá uma balançada. O inimigo, às vezes, vem querendo dar uma rasteira na gente, para a gente, né, cair mesmo, tombar. Mas se as suas raízes forem profundas, você pode balançar. Você pode sacudir, mas você não vai tombar. Amém? Você não vai tombar. Você não vai. Deus, Ele quer que você crie raízes profundas nele. Que possam vir os ventos, que possam vir as tempestades, mas eu estou firme na rocha. Firme em Jesus. Amém? Porque raízes profundas não são arrancadas. Raízes profundas não são. Então, precisamos buscar em Deus, ir na direção que é Ele, Jesus. E quando passar os momentos difíceis, os momentos de pressão, de desconforto, as crises da vida, que todos nós vamos passar, irmãos. Todos nós passamos. Todos nós. Isso a gente sabe. Cada um tem a sua luta, tem o seu dia a dia. Todos nós vamos passar por crises e momentos difíceis. Mas será que nós vamos permanecer? Será que você vai permanecer? Será que a sua raiz, ela está profunda? Será que ela permanece firme? A gente tem que lembrar que é nesses momentos de crise que Deus vai desenvolver nossas raízes. A gente precisa de tempestade, sim. A gente precisa de ventos fortes, sim. Para nós sermos desenvolvidos, nossas raízes vão se aprofundando, vão ficando mais profundas. Esse texto lá de Jeremias, ele é lindo, ele diz, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão, ele não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vai vir o calor, vai vir o calor, mas você não vai temê-lo. Vai vir o tempo de sequidão. Todos nós temos o momento de sequidão, o momento de calor, o momento onde somos provados por Deus. Mas ali as nossas raízes vão se aprofundando ainda mais. E eu quero te perguntar, quais as tempestades que você passou, que depois entendeu que foram para o seu crescimento? Pensa aí, um minutinho. Quais foram as tempestades que levaram você a ter uma vida de mais profundidade nele? Porque a gente sabe que nesses momentos de crise que a gente passa, nesses momentos difíceis, a gente sabe que a nossa solução é Jesus. É buscá-lo. E a gente ali vai criando raízes profundas. Ali nós vamos nos aprofundando. Lá em Provérbios 10, 25, diz assim: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Amém? Você pode dizer isso? Mas o justo permanece firme
para sempre. Deus aumenta a nossa fé através das tempestades, através das provações, querido. E deixa eu falar algo com vocês, que eu até escrevi aqui para mim não esquecer enquanto eu estava escrevendo essa ministração. Se nós não estivermos dispostos a confiar completamente no Senhor, estaremos perdendo o melhor que Ele preparou para nós. Podemos estar adiando o propósito de Deus nas nossas vidas ou nos contentando com o que é bom e sem avançar para onde Deus deseja nos conduzir para revelar suas maravilhas ainda maiores. Deus quer te levar a este lugar onde a sua confiança esteja firmada nele de tal forma que ela seja uma expressão natural do nosso relacionamento com Deus. Então, reflita sobre isso nessa manhã. Você está disposto a confiar completamente no Senhor? Entendendo que a sua vida é dEle, que é tudo por Ele, que é tudo para Ele, que Ele sabe o futuro, Ele tem um futuro para você, mesmo que você ainda não está vendo, mas Ele tem, e Ele quer que você confie nele, que mesmo em meio às tempestades, Ele está te ensinando, Ele está te moldando, Ele está querendo que você se aprofunde nele. Amém? O quarto e o último que eu queria falar com vocês, para nós nos aprofundarmos, é proteja suas raízes. Proteja suas raízes. E algo interessante que quando a gente esteve lá no parque, essa árvore, ela tinha outras em outros lugares, as árvores mais antigas, as mais altas, as mais antigas, elas tinham uma proteção em volta delas e por cima das raízes dela também tinha uma proteção que você não pisava nas raízes. E eles disseram que essa proteção seria porque as pessoas estavam pisando muito em cima das raízes e chegando muito perto do tronco, então estavam fazendo essas árvores, as raízes dessas árvores ficarem fracas e elas tombarem. Então, para a proteção dela, eles estavam fazendo aquela cerca. Então, mesmo essas árvores gigantescas, né, milenares, elas precisavam de proteção nas raízes. E assim é na nossa vida. Precisamos proteger nossas raízes. Porque às vezes a gente acha que a gente é muito forte. A gente é muito forte. A gente consegue. Mas não é não. Nossas raízes precisam de proteção. Elas precisam ser protegidas. E uma forma de você proteger essas raízes, né, que são frágeis e precisam de proteção, é nós reconhecermos as nossas fragilidades em Deus. Precisamos reconhecer que somos frágeis. Precisamos reconhecer que sozinhos a gente não consegue. Que precisamos dele todos os dias. Precisamos entender que para proteger essas raízes, a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas para ele. Expor a ele as nossas fraquezas. Aquelas que às vezes a gente quer esconder. Fraquezas que nós queremos esconder. Sendo que de Deus a gente não esconde nada. A verdade é que nós não escondemos. Mas nós precisamos falar. Nós precisamos expor para protegê-las. Amém? E quando eu reconheço as minhas fragilidades, eu peço ajuda para que essas partes sejam fortalecidas. Eu peço ajuda. Irmãos, tem coisa que sozinho a gente não consegue. Precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas que falem na nossa vida. Pessoas que vão ver aquilo que nós não estamos vendo. Pessoas que vão dizer, ei, essa área aqui realmente precisa de mudança. Precisa de crescimento. Precisamos reconhecer as nossas fragilidades. E tem pessoas que elas passam a vida inteira tentando evitar, esconder suas fraquezas. Porque fraqueza a gente não gosta de falar, né, irmãos? A verdade é essa. A gente não gosta. A gente tem que procurar as pessoas certas para nós falarmos, para buscarmos ajuda.
E Jesus pode te ajudar a vencer. Jesus pode ajudar você a vencer suas fraquezas. Talvez a sua fraqueza seja o comodismo, seja a falta de compromisso. Talvez a sua fraqueza sejam outras coisas, tantas coisas que podem ser as suas fraquezas. Talvez seja um hábito de mentir. Talvez você não é honesto. Talvez você não é uma pessoa verdadeira. Talvez você é uma pessoa que se ira muito fácil. São fraquezas. Talvez você é uma pessoa que fala demais das pessoas. É uma fraqueza. Precisamos expor as nossas fraquezas para sermos fortalecidos. Quando eu reconheço minhas fraquezas, experimento um novo nível de fé. Um novo nível de fé, Deus quer que você experimente nele. Amém? E eu te pergunto, quais as áreas que você sente mais incapaz de vencer? Quais são as áreas que você se sente mais incapaz de vencer? Quais as fraquezas que você precisa de fortalecimento? Quais são elas? Quais são? Quando nós decidimos ir profundo, nós entregamos a Deus todos os aspectos de quem somos. Todos, irmãos. Desde as nossas crenças, desde a nossa personalidade, desde os nossos temperamentos, nossos padrões de comportamento, nós colocamos debaixo da autoridade de Cristo. E não vivemos mais de desculpas. Eu sou assim, eu nasci assim. Não. Deus tem um padrão. A palavra de Deus é o nosso padrão. Nós podemos buscar sim nele. Nós podemos mudar sim. Com Jesus nós podemos mudar. Ai, mas o meu temperamento, eu sou uma pessoa muito colérica. Você pode buscar o equilíbrio, não é? Você pode buscar o equilíbrio em Jesus. Eu sou uma pessoa muito melancólica. Pode buscar o equilíbrio nele. A maturidade nos faz crescer, nos faz amadurecer. Então precisamos proteger nossas raízes na verdade da palavra de Deus. Em vez de ser os nossos pensamentos, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, em vez de ser as minhas emoções, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Será que o que eu estou pensando está de acordo com a palavra de Deus? Será que esse pensamento, ele está vindo de Deus? Aí nós vamos para a palavra. Não, esse pensamento não está vindo de Deus, não. Deus não está me condenando. Deus não é o meu acusador. Esse pensamento não vem de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai ser o nosso fundamento. Amém? E, irmãos, algo assim, que Deus assim tem colocado muito no meu coração, que eu queria assim, que você refletisse. Você pode ficar em pé. A gente está já indo para os momentos finais. Deus, Ele está escrevendo uma história. Amém? Ele está escrevendo uma história sobre você. A sua história. A história aqui na terra. Ele não quer, queridos, que você se perca no caminho. Que no caminho você se perca. E você fique superficial. Ele quer que você vá profundo. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano. E o plano dele, que está lá em Jeremias, que é um texto que eu amo, é aquele plano que vai fazer você prosperar, que não vai causar dano, que vai te dar esperança e um futuro. É esse o plano que ele tem para você. Mas além disso, ele quer fazer também através de você. Ele tem um plano para essa cidade. Ele tem um plano aonde ele te colocou. Você já se perguntou, por que Deus me colocou aqui? Por que Ele me trouxe aqui? Eu poderia estar em tantos outros lugares e Deus me trouxe aqui. Ele tem um plano para você aqui. Nessa cidade. Tantas pessoas que precisam conhecer Jesus, que não conhecem o amor de Deus. Ele quer que você faça parte desse plano. Ele não quer que você viva uma vida, ano após ano, sem propósito. Sem propósito, sem destino. Sabe aquela vida que vai indo, mas não tem destino, não sabe aonde quer chegar? Ele quer que você faça parte do plano dele aqui na terra. Que você seja uma pessoa que o busque, que seja sensível, Senhor, o que o Senhor tem para fazer através de mim?
O que o Senhor quer falar comigo para que eu possa tocar alguém hoje? Lá no meu Life Group, às vezes tem pessoas que estão sofrendo, que estão tristes, que estão desanimadas. E uma palavra que você vai falar pode tocar a vida delas, pode tirar elas desse lugar. Então se pergunte, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Não me deixe ficar superficial, eu quero ir profundo sim. Vai ser só na profundidade que você vai entender o que Deus tem para você. Uma vida superficial, ela não entende o que Deus tem para ela. Ela não entende. Ela vai só levando a vida, irmãos. Só vai levando a vida. É uma vida profunda que nos faz entender o que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim aqui, nesse momento, dia de hoje. Porque às vezes a gente está muito preocupado com amanhã. Ai, porque daqui 5 anos, a gente é cheio de plano. Daqui 10 anos. Deus muda tudo. Deus muda tudo, gente. Os nossos planos são muito limitados. Deus muda. Quando que eu imaginei, quando que nós imaginávamos que estaríamos esses anos todos nessa cidade? Quando que a gente imaginaria que teria uma comunidade hoje de brasileiros como tem hoje aqui? A gente não imagina. Quando eu imaginei que o meu filho iria para outro lugar, fazer aquilo que o Senhor tem para ele. O nosso plano é aqui, é a caixinha, a gente quer isso aqui. A gente faz planos do jeito que a gente quer. Mas os planos de Deus são maiores, irmãos. São maiores. E eu quero hoje que você seja encorajado a ir profundo. Para que você entenda os planos de Deus para você. Para a sua casa. Para a sua família. Porque quando eu olho e eu vejo hoje o que Deus está fazendo aqui. Os sacrifícios que eu fiz lá atrás. Que não eram só para mim. Mas eram para a minha família, era para alcançar também os meus filhos, que vão alcançar as próximas gerações. Não é só sobre mim, é sobre eles também, porque é por Jesus, irmãos. Então esse plano terreno, faça parte dele, se envolva com o plano de Deus, se envolva com o que Ele quer fazer. E muitas vezes Ele vai fazer você, sim, como disse o Márcio semana passada, deixar seu pai, deixar sua mãe, deixar sua família, sair da sua zona de conforto, porque o conforto é a gente ficar perto de pessoas que nos trazem proteção, mas Ele quer ser a sua proteção, é Ele que quer ser a sua proteção. Eu lembro que quando eu vim para cá tão nova, eu vim para esse país com 19 anos, nunca tinha ficado longe da minha mãe. E Deus teve que me ensinar. Momentos difíceis, momentos de lágrima, choro. Deus teve que me ensinar. Sou eu que cuido de você. Eu sou o seu pai. É Ele que é seu pai, irmãos. É Ele. Talvez você, assim como eu, não teve um pai. Ou teve um pai que não foi presente na sua vida. Que te abandonou. Ele quer ser seu pai. Ele quer te proteger. Ele quer cuidar de você. Confia a Ele, confia em Deus, que Ele vai cuidar. Ele vai cuidar de tudo. Você está no processo. O processo às vezes é dolorido. A gente chora no processo. O processo dói. Mas é só assim que as nossas raízes vão crescendo em profundidade. Amém? Deus quer que você cresça em profundidade. Vamos ser pessoas que saiam da superficialidade. Deus quer te levar mais profundo. Ele tem mais para você. Não é só aos cultos de domingo. É todos os dias. É uma busca todos os dias. Buscando a revelação de Deus. Enquanto os irmãos vão ministrar esse louvor, eu queria que você refletisse naquilo que você precisa crescer. Quais são as áreas que você precisa crescer em profundidade? Aonde você precisa ir mais fundo? Aonde você precisa ir mais fundo? Você tem ido até as águas? Você tem ido até a fonte? Você tem ido até a fonte que é Jesus? Você tem buscado Ele na sua casa, no seu quarto? Você tem ido a sós no lugar secreto?